Você que quiser acompanhar, eu vou deixar também no slide, mas a palavra de hoje, a palavra principal, ela está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do 45. Mas aí a gente vai acompanhando aqui passo a passo. Tem algumas outras passagens que eu vou ler durante a pregação e todas as referências vão estar escritas embaixo, se você quiser para continuar lendo em casa, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, colocar as mãos no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco neste momento. Sim, Senhor Jesus, nós consagramos a Ti a nossa vida e este momento que é o momento da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir para aprender mais de Ti. Que o Senhor, meu Pai, revele a Tua verdade, a Tua vontade e mostre, meu Deus, o melhor caminho que nós precisamos seguir com a direção do Senhor na nossa vida. Abençoa, meu Pai, este que é o momento da Tua palavra. Repreenda, meu Deus, todo e qualquer impedimento para que nós possamos compreender de fato e de verdade o que o Senhor deseja nos ensinar. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais e que o nosso coração seja como uma terra fértil, aonde as sementes da Tua palavra serão lançadas. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Estamos aqui hoje, a minha primeira pregação do ano. Feliz ano novo para todos nós. E nós aprendemos que as nossas decisões farão do nosso ano um bom ano, né? Quem está aqui na terça-feira? Quem aqui já queimou o seu barco? Quem está se preparando ainda? Tem gente que tem tantas camadas naquele barco, né? Que ainda não está pronto. Não deixe de cumprir o nosso propósito, né? Nós estaremos aqui reunidos no domingo, na primeira Santa Ceia do Senhor. Então faça o seu esforço e se organize para que até o final dessa semana você consiga cumprir o que você votou, né? Os seus votos de colocar no papel aquilo que você não quer carregar com você para este novo ano, para que você tenha a sua vida e o seu coração aberto para as novas decisões e para o novo que Deus ele tem para derramar sobre as nossas vidas, amém? Então nós vamos estar aqui reunidos e que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje e também fazer a presença dele ser derramada sobre nós aqui no domingo, na nossa Santa Ceia. Hoje, a palavra ela vai complementar um pouco, né, de certa forma, as direções que o Senhor tem nos dado para esse novo ano. E aí, nós vamos ver juntos, essa palavra ela é muito interessante porque ela é muito esclarecedora, né, no entendimento que Deus ele quer trazer para nós, para que a gente possa seguir com a direção do Senhor e com os nossos olhos bem abertos, para que o nosso caminho não seja um caminho de confusão, não seja um caminho de dúvida e também não seja um caminho de troca de valores, né? Quando você não tem clareza do que você quer, do que você está fazendo, das decisões que você está tomando, é muito fácil que o diabo se aproveite da indecisão, da confusão, da cegueira, para colocar ali impedimentos, né? De que o propósito verdadeiro de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Então, existem lições que a palavra de Deus ela nos trazem, que são lições esclarecedoras, para que quando os nossos olhos são abertos, né, a partir do momento em que os nossos olhos forem abertos, a gente consiga ali saber discernir entre o bem e o mal, saber enxergar diante de nós exatamente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e assim a gente consegue tirar do nosso caminho aquilo que não faz parte da vontade de Deus, amém? E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Nós vamos ler juntos e aí a palavra, eu pedi para vocês abrirem, né? Nós vamos acompanhar aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 45, diz assim, ó. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Aqui, Paulo está dando uma lição muito importante à igreja ali, né, aos novos convertidos, aos irmãos que estão ali recebendo a mensagem de Cristo que ele pregava, mas que ao mesmo tempo que estavam recebendo a palavra de Cristo, a novidade de vida, eram muitos ali novos batizados
Paulo, querendo fazer com que aquelas pessoas ali que não sabiam de muito ou que estavam ali novas, né, no caminhar da fé, tivessem outros princípios, que não fossem princípios baseados na vontade de Deus. E uma das questões que aquelas pessoas ali, né, as outras pessoas que estavam tentando influenciar aquela nova igreja, estavam tentando discutir, era sobre a vida após a morte. Se existia a vida após a morte, se nós temos um espírito imortal que viverá para sempre, e como se daria a vida dos homens após a morte física. E aí, nesse sermão, né, o capítulo inteiro, Paulo fala sobre isso. Primeiro ele fala sobre a ressurreição de Cristo, depois ele fala sobre a ressurreição dos homens, e nesse trecho específico ele traz aqui uma diferença, né, entre aquilo que é da terra e aquilo que é do céu. E para fazer essa diferença entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual, Paulo dá o exemplo através de duas pessoas: a pessoa de Jesus e a pessoa de Adão. Como Adão sendo o primeiro homem, o homem que veio do pó, enquanto Jesus é esse segundo homem, o homem que veio do céu. E aí a gente tem muitas lições para aprender através dessa palavra. Eu vou pedir para vocês acompanharem comigo aqui, porque são dois homens, né, que Paulo aqui ele cita, são duas naturezas. E aí a gente vai falar sobre Adão versus Jesus. Aí eu só coloquei aqui para a gente reforçar esse versículo, que é o 47, que o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem foi feito do céu. Então quando ele fala lá do segundo Adão, na verdade, né, ou seja, do segundo início de tudo, porque o Adão, ele foi o primeiro homem criado, a imagem e semelhança de Deus, como um homem que veio do pó da terra e recebeu vida através do sopro de Deus. Então a vida de Deus que Adão carregava fez dele ali não só uma criatura, mas como um homem vivo, alguém que estava ali e fazia parte do plano perfeito de Deus para a humanidade. Mas a gente sabe que a história de Adão ela foi interrompida pelo quê? Pelo pecado. O pecado interrompeu o plano perfeito de Deus para o homem. E aí existiu a necessidade, né, de um segundo início ali de tudo, de um recomeço. E o recomeço para a nossa humanidade, para a nossa salvação, para a esperança que Deus ele dá para nós, ele se dá através de Jesus, o próprio Filho de Deus que se fez homem, que veio aqui e se fez como um de nós para nos ensinar a viver, não como o pecado diria que nós deveríamos ser, mas conforme a natureza de Deus. Então nós temos aqui dois homens, duas naturezas. E como será a identidade de Adão e como será a identidade de Jesus? A gente precisa pensar em como eram as identidades deles para fazer com que a nossa identidade seja firmada e baseada naquilo que Jesus Cristo tem para nós. Eu vou pedir para você passar para o próximo, e aí a gente vai pensar nisso. Vamos imaginar que entre Jesus e Adão existem duas identidades. E quando a gente falar de Adão, a gente está falando de uma identidade horizontal. E quando nós estivermos falando de Jesus, nós estaremos falando sobre a identidade vertical. Eu vou explicar para que vocês consigam entender e visualizar isso de forma clara. Na identidade horizontal, a sua identidade está geralmente baseada naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho ou naquilo que eu fui. Sabe, nós aprendemos, no último culto nós aprendemos que aquilo que nós fomos pode
identidade baseada no que elas possuíam. Quantas pessoas não morreram naquela época? Quantas pessoas não enlouqueceram naquela época? Quantas pessoas não abriram mão das suas famílias, das suas virtudes, deixaram de acreditar muitas vezes até mesmo em Deus, porque a fé dela, a identidade que ela tinha estava baseada nos bens. Então, a partir do momento em que ela não tinha mais nada, a sua identidade se perdeu. Toda identidade que é baseada em algo terreno, toda identidade horizontal é baseada em algo físico, é baseada em algo que é limitado, é algo que não pode atravessar situações difíceis, é algo que não vai suportar por muito tempo, e é algo que, no momento em que for perdido, nós deixamos de ter o que é mais importante. Então é por isso que nós precisamos aprender. A natureza de Adão, ela foi condenada no momento em que ele cedeu ao pecado, e esse pecado todos os dias vai levantar para querer fazer com que hoje a nossa vida viva baseada na condenação do pecado. E aí você colocar a sua identidade em coisas que podem mudar, coisas que podem passar, coisas que até já passaram, mas que não podem definir quem nós somos. Não se nós quisermos viver a vontade de Deus. Porque Jesus, por exemplo, tinha uma identidade completamente diferente. Jesus tinha a identidade vertical. Por quê? Porque era a identidade apontada para o céu. Lá no versículo 47 diz que um homem viveu, foi formado pela terra e baseado na terra, enquanto o outro era formado pelo céu. A identidade de Cristo não era baseada nas conquistas humanas, não era baseada no que ele podia fazer, não era baseada nas capacidades que ele tinha no corpo humano, porque na verdade ele não precisava de nada disso. Mas existia algo que Jesus tinha bem claro, que era para onde a sua identidade iria apontar. E esse lugar era o céu. Por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos receber essa visão, para buscar que essa seja a nossa realidade, que a nossa identidade seja um tipo de identidade vertical e não horizontal. Porque as crises, elas existem no mundo. Todos os dias, se você ligar a televisão, colocar qualquer noticiário, existe um banquete de notícias ruins pelo mundo. São guerras, morte, destruição, conflito, cada hora é uma crise por algum motivo. As coisas mudam e a maioria dessas coisas estão no nosso controle? Não. Mas se a gente tiver só uma identidade horizontal, se tudo que a gente precisa para ser quem nós somos estiver ligado só aqui nessa terra, basta uma notícia ruim para desequilibrar tudo que nós somos. É uma notícia ruim para você ficar desesperado o resto da semana, para você não saber o que vai ser amanhã, o que você vai comer, como você vai prover da sua casa, como você vai pagar a sua conta, como você vai quitar um compromisso que você assumiu. Basta uma notícia para nos desestabilizar. Mas o que nós louvamos lá no início do culto? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo os seus decretos. É isso que a palavra diz. Então nós não podemos viver com uma identidade rasa, porque a identidade horizontal, ela é rasa. No momento em que você receber uma notícia que choca aquilo que você tem, que choca aquilo que você diz que você é, ou que tira qualquer capacidade humana que você tenha, aquilo pode roubar a sua paz. Porque é raso, porque não tem fundamento. Mas no momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, isso não pode nos definir. Nós precisamos colocar a nossa vida no lugar certo, que é aonde o Senhor Jesus entrou na história. O Senhor Jesus entrou na história para nos salvar de sermos condenados à morte do pecado. E a partir do momento que Jesus é o recomeço de Deus para a humanidade, por isso que aqui Paulo trata ele como o segundo Adão, porque é o recomeço que Deus ele nos dá como uma nova chance. E a partir do momento que nós temos o acesso, o conhecimento, a palavra, a verdade, a tudo que Jesus representa, nós precisamos mergulhar mais fundo. Mergulhar mais fundo no que nós podemos aprender em Cristo, no que Jesus era, o que nós podemos trazer da identidade vertical que ele tinha, que essa sim tinha um fundamento que era baseado em fazer a vontade de Deus. E aí trazer para a nossa vida isso, para que a gente consiga atravessar qualquer situação. Porque aqui, na identidade vertical, o que a gente vê? A gente vê que na nossa vida nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, não nas nossas capacidades, mas em quem Cristo diz que nós somos. Quem Deus diz que nós somos através
nós vemos aqui com os nossos olhos. Não é só aquilo que essa terra considera como vantagem, como valor, como riqueza. Não. Quando nós assumimos uma identidade do céu para nós, quando a nossa identidade ela se torna vertical e não terrena e não horizontal, nós passamos a nos preocupar muito mais, não em ter aqui na terra, mas no que está reservado para nós, no que Deus ele tem para o nosso futuro. Porque, como eu disse a vocês, essa palavra ela começa numa discussão. Porque aqueles que estavam ali entregando a vida para Jesus, eles gostariam de saber o que estava reservado para eles. E Paulo é quem traz a boa notícia. A notícia de que a nossa vida não acaba quando o nosso corpo físico morre. A notícia de que nós temos um Espírito que viverá de eternidade em eternidade com Cristo. E nós escolhemos caminhar com Ele aqui na terra. É isso que Paulo fala. E aí, a gente precisa ter essa clareza, né? Que a identidade horizontal, ela sempre vai apontar para o que é terreno. Enquanto a vertical sempre irá apontar para o que é celestial. Como Cristo viveu aqui na terra, e todas as suas atitudes apontavam para o céu. É dessa forma que nós temos que buscar viver no nosso caminho. Aí, eu quero ler uma outra palavra para vocês. Antes disso, eu quero só tocar nesse tópico, né? Quem aqui já ouviu falar de crise de identidade? Isso acontece, né? Eu estava esses dias falando sobre a virada do ano, né? E sobre a gente fazer aniversário, completar anos de vida, a gente estava tendo uma conversa sobre isso. E aí eu falei, eu tô chegando na casa dos 30. E aí alguém comentou assim, todo mundo tem uma crise dos 30 quando tá perto dos 30, né? Enfim, a minha crise ainda não chegou. Mas eu acredito que quem passou por isso é mais ou menos como se fosse uma crise de identidade, né? A essa altura da vida, onde você faz ali as suas análises. E o começo do ano acaba que muitas vezes também é um período de crise para algumas pessoas. Porque o começo do ano é quando você recomeça tudo. E aí você vai começar a reavaliar a sua vida. Se você vai continuar seguindo os mesmos caminhos, se você vai continuar tendo as mesmas amizades, se você vai continuar tendo os mesmos tipos de assunto, qual é a diretriz, qual é a direção que você quer seguir nesse novo ano, nesse novo tempo. E esse tipo de pensamento muitas vezes gera crise, né? A crise de identidade. Só que quando nós pensamos nisso, nós precisamos aprender que nós precisamos substituir o fazer pelo ser. Nenhuma crise de identidade pode ser mais poderosa do que a verdade de Cristo para a nossa vida. E para isso nós precisamos aprender quando o fazer substitui o ser. Porque muitas pessoas se enganam achando que nas mãos dela, naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode alcançar, está a sua identidade. E isso é um engano. Isso é uma brecha que o diabo, ele sutilmente encontra para nos levar a pecar. Porque muitas vezes a crise de identidade, ela pode gerar, por exemplo, insegurança. E quantos erros, quantos pecados nós podemos cometer pela insegurança? Às vezes você faz uma escolha só para agradar um grupo de amigos que você está envolvido, porque você se sente inseguro, porque você não quer decepcionar aquelas pessoas, ou porque você quer fazer parte daquele grupo, ou porque você precisa se provar diante das pessoas. Quando você se encontra em crise de identidade, ou quando você não enxerga a verdadeira identidade que Deus tem para você, isso pode acontecer. Muitas vezes, o diabo ele só precisa de uma crise de identidade para fazer com que você cumpra o plano de morte que ele tem para você. Porque na crise você vai deixar de ser para fazer. E quando o fazer substitui o ser, a gente deixa de ter o verdadeiro valor de Deus em nós. Aqui eu coloquei algumas coisas. O cargo, por exemplo, que nós temos, seja no trabalho, seja no nosso ministério, ele não é a nossa identidade. A nossa profissão, ela não é a nossa identidade. Ela é a nossa ocupação. A sua profissão, aquilo que você faz, a forma como você mantém a sua vida, é a sua ocupação, mas não é quem você é. As nossas posses não são a nossa identidade. Porque, como eu disse no começo, basta uma crise, basta uma dificuldade, ou basta o seu dinheiro não valer mais o valor que tinha, para que aquela identidade seja perdida. Mas quando a gente não enxerga isso, são nessas coisas que o diabo encontra a brecha para que a gente consiga voltar ao pecado, voltar à velha vida, querer estar no passado, tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos. É muito desafiador para a nossa carne, para o nosso ego, para o nosso eu
Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no meio da adversidade, no meio da crise, a primeira coisa que a nossa carne vai tentar fazer é resolver do nosso jeito. É dar um jeito. É nossa responsabilidade. Tudo que está na nossa mão é nossa responsabilidade e a nossa carne tem uma tendência de querer resolver do nosso jeito. Mas quando nós conhecemos o Senhor e entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos depender de Deus. Porque na verdade não existe nada que a gente poderia fazer com as nossas próprias mãos que poderia ser melhor do que Deus pode fazer. A Bíblia fala que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas no meio da crise é muito difícil se lembrar disso. Quando nós estamos passando pelo aperto, seja financeiro, seja emocional, é nesse momento em que o diabo vai procurar brechas para colocar no nosso coração o ego, o orgulho, a soberba, para que a gente consiga deixar de enxergar a direção de Deus certa. Deixar de enxergar que, na verdade, nada disso pode definir quem nós somos. Porque Jesus também disse na palavra dele que no mundo nós teremos aflições. E não é assim que o versículo termina. O versículo diz que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus veio para nos ensinar qual é a identidade que nós temos que ter. Como nós precisamos reagir diante desses desafios, diante dessas coisas que podem fazer com que a nossa identidade seja roubada. E aqui eu coloquei, né? A sua identidade não vem do que você pode fazer. Nós precisamos lembrar disso. Lembrar que a nossa identidade não vem do poder das nossas mãos. A nossa identidade vem daquilo que o Senhor tem para moldar em nós. E aí quando nós somos humildes, o Senhor nos ensina. Quando nós decidimos cumprir a caridade, o Senhor nos ensina. Porque aí a gente começa a quebrar as coisas que o diabo colocaria no auge do nosso egoísmo para nos cegar. Aí quando você cuida, quando você divide, quando você começa a aprender que o amor de Deus ele não é só falar, ele também é demonstrado em atitudes. É assim que a gente vai devagarzinho, aprendendo e entendendo o que o Senhor pode construir dentro de nós, para que se torne um valor, para que aquilo possa, por tijolinho em tijolinho, moldar a identidade do Senhor na nossa vida. E aí eu quero ler essa palavra aqui, diz assim, ó: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou, o Filho aqui no caso Jesus, né? O Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Nós recebemos a paternidade de Deus. E o Senhor, Ele fez o maior sacrifício através de Jesus, para roubar do diabo o poder da morte que ele tinha sobre a nossa humanidade. E no momento em que Jesus veio e fez isso, Jesus se tornou carne e sangue, e somente assim ele pôde morrer e vencer a morte. Significa que não existe nada que o diabo tente lançar diante de nós que já não seja frustrado pelo que Jesus conquistou por nós na cruz. Aleluia. Significa que não existem tentações que o diabo pode nos oferecer, mas nós não estamos fadados, condenados a receber o futuro que o diabo planejou. Porque se assim fosse, o sacrifício de Jesus não valeria nada. E não é assim. Por nos amar e para nos fazer filhos, para nos dar a possibilidade de sermos filhos de Deus, foi que Jesus fez o que fez naquela cruz. E o 15 é mais forte ainda, porque fala assim, ó, que só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O medo da morte física, o medo de perder os bens, o medo da incapacidade pode escravizar a nossa vida no pecado. E uma vez que Jesus veio aqui e através do seu sangue nos redimiu e nos salvou, isso não pode mais ter poder sobre a nossa vida. Não existe mais insegurança ou medo que possa nos roubar do amor de Deus, uma vez que Jesus nos deu esse acesso. A única coisa que pode impedir que isso aconteça é a nossa falta de entrega, é não decidir viver aquilo que o Senhor tem. Por isso que já luta para nos cegar, para fazer com que os nossos olhos estejam presos naquilo que é terreno, para que a gente não consiga enxergar a dimensão de como é muito maior e muito melhor que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Sabe o que a continuação dessa palavra fala?
O Senhor veio para ajudar os filhos de Adão. Não foi isso que ele disse. Porque Adão, na sua missão, falhou quando o pecado destruiu o plano que Deus tinha para a vida dele. Mas aqui ele diz que o Senhor ele veio para ajudar os filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque para que a gente consiga receber a ajuda de Deus, nós precisamos ter fé. Como filhos de Abraão, nós somos pessoas de fé. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é de fé em fé que nós vamos caminhar. É crendo antes de ver, antes de se concretizar, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós cremos, mesmo dentro da nossa fraqueza, porque é isso que a palavra fala. Então nós aqui podemos receber a ajuda de Cristo no meio do caminho, porque o versículo 18 fala que Ele próprio passou pelo sofrimento para ajudar aqueles que são tentados. Nós somos tentados e seremos até o final da nossa vida nessa terra. Mas se nós formos pessoas de fé, nós temos esperança de que o Senhor nos ajuda. E de que no Senhor a nossa identidade ela é firmada para apontar para as coisas que vêm do céu e não para nada que o mundo pode nos oferecer aqui. É o que Jesus fez para nos dar essa oportunidade. E aí, no próximo, eu trouxe aqui também uma outra palavra que está em João 1,12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não poderíamos alcançar sozinhos, nós não poderíamos alcançar tamanho poder que Jesus nos deu, mas porque Ele fez o seu sacrifício maior, porque Ele foi o segundo Adão, o recomeço de Deus para nós, o Senhor nos deu um poder, e esse poder é de ser feito filho de Deus. Essa é a nossa identidade, é quem nós somos, é quem nós podemos ser. Talvez você passou por essa porta sem ser um filho de Deus, sem abraçar o poder que Jesus já comprou na cruz para você. Esse poder já está acessível a nós. Nem sempre foi assim, mas no momento em que Jesus venceu a morte, nós temos acesso ao grande poder, o poder de ser feito filho de Deus, o poder de viver a verdadeira identidade, que é carregar o nosso Pai conosco todos os dias, viver segundo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e não segundo os padrões do mundo. E talvez por isso a importância dessa mensagem hoje, para que nós possamos abrir os nossos olhos e começar esse novo ano pensando em todas as possibilidades que o poder de ser filho de Deus te dá. Porque o poder de ser filho de Deus te dá a possibilidade de ser livre. O poder de ser filho de Deus te dá a possibilidade de viver em paz. Quantas pessoas não têm paz para viver? Não tem paz para dormir, não tem paz para pensar, precisa trabalhar, precisa ter a cabeça aberta, precisa ter a mente livre para pensar, para resolver problema, para definir metas, para traçar os planos do ano, e não consegue, porque não tem paz no pensamento, porque não tem paz no coração. Mas a paz ela pode alcançar aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é para você a paz de Cristo, o amor de Cristo é para você, o poder de ser filho de Deus é para você, é para que a identidade do Senhor firme quem você é. O Senhor é a pedra fundamental que nós vamos edificar a nossa vida, edificar o nosso ano, edificar a nossa identidade, quem nós somos. Porque se amanhã a gente vier a ter um dia ruim, esse dia ruim não vai definir quem nós somos, porque nós recebemos por Cristo o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que nós somos. Mas são aqueles que creem no seu nome. Nós dependemos da fé, porque a fé é a chave de acessar o poder de ser filho de Deus. Sem fé, sem caminhar crendo e confiando no que Deus pode fazer, tudo aqui é só falácia, tudo aqui são só meras palavras que não vão quebrantar o nosso coração no momento em que nós não temos fé para acreditar que mesmo quando nossos olhos terrenos não veem, existe um Deus que é soberano e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque é isso que a palavra diz, que o Senhor trabalha em favor daquele que neles esperam. Então nós precisamos aceitar para a nossa vida: eu vou viver o meu ano de 2026 e ele será uma bênção, não porque todos os dias serão bons, não porque eu vou viver uma história de conto de fadas, não, mas porque ainda
ser feito filho de Deus. E nada pode mudar isso. Porque Deus nos ama por quem nós somos. Deus não nos ama pelo que nós temos. O nosso dinheiro não pode comprar o amor de Deus. As nossas condições não podem comprar o amor de Deus. As nossas capacidades físicas não podem comprar o amor de Deus. E ainda assim Ele nos ama. E a gente só precisa aceitar isso. Viver e crer que o nome do Senhor Jesus é poderoso. E quando nós aceitamos essa posição, é aí que a nossa identidade é firmada. Nós vamos continuar. E aqui eu trouxe para vocês 7 declarações de eu sou de Jesus. Eu fiquei muito encantada, enquanto eu li essa palavra. E essas são as 7 vezes no Evangelho em que Jesus declara algo dele mesmo, para a nossa vida. Aqui tem as referências, dos versículos, caso vocês queiram ler nas suas casas. Eu peguei todos em João para ficar mais fácil, de vocês conseguirem olhar todos num só livro. Mas essas declarações, elas só poderiam sair do coração de alguém que tinha a sua identidade firmada no céu. E isso que é mais lindo da essência de Jesus, sabe? Porque Jesus também foi perseguido, Jesus também foi tentado pelo próprio diabo, Jesus também precisou lutar enquanto carne e osso para viver em espírito. Mas ele tinha certeza de quem ele era o próprio Filho de Deus nessa terra. E a sua identidade estava nisso, e não em qualquer outra circunstância ao seu redor. E quando Jesus faz essas afirmações sobre quem ele é porque a sua identidade estava muito clara na sua mente e no seu coração, independente das situações que estavam ali ao seu redor. Jesus diz que ele é o pão da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E ele também diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também diz: eu sou a videira verdadeira. E é muito lindo que Jesus tinha certeza de quem ele era. E só por ter muito certo quem ele era, qual era a sua missão nessa terra, é que ele pôde passar por tantas coisas que talvez muitos homens não passariam, sem que aquilo roubasse o seu espírito, roubasse o seu coração, roubasse a vida dele do centro da vontade de Deus. Porque Jesus disse que para ele, comida e bebida era o quê? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso a identidade dele vinha do alto. Porque ele não estava ali ocupado demais com as coisas dessa terra. Mas eu separei em negrito, para dar ênfase, especialmente essa afirmação de Jesus. Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem sabe onde ele diz essa palavra? Jesus ele diz essa palavra no capítulo 11, quando a Bíblia conta a história da ressurreição de Lázaro. Esse versículo é um dos meus preferidos, E essa palavra é muito linda porque Jesus ele faz essa afirmação e ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E esse versículo termina dizendo que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro, de fato, ressuscitou e reviveu fisicamente, humanamente falando. Mas aqui Jesus não estava falando sobre o corpo físico de Lázaro. Jesus estava falando sobre o seu ministério principal, que foi a nossa salvação. Comprar para nós a vida além daqui, além dessa vida, além daquilo que o nosso corpo e a nossa carne podem viver. A vida aqui está preparada para nós no céu, quando nós alcançamos a salvação do Senhor para nós. Essa afirmação de que Jesus é a ressurreição e a vida, ela foi a chave que mudou a nossa história. Sabe por quê? Porque nada disso aqui que Jesus afirmou ser mudou. Ele era, e ponto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão da vida. E todas as verdades sobre quem ele é, elas não mudam. Mas especialmente essa verdade, ela muda a nossa vida por completo. Porque todas as outras afirmações são do que Jesus ele pode nos entregar. Jesus ele pode ser o pão que nos alimenta. Jesus ele pode ser o caminho, a direção que nós precisamos. Mas especialmente Jesus comprou para nós a ressurreição e a vida eterna. E essa afirmação de quem ele é foi porque ele venceu a morte, como nós lemos lá em Hebreus. Jesus venceu a morte e isso muda tudo para nós, porque nos dá a oportunidade de viver além dessa vida, de ter alegria mesmo nos dias difíceis aqui, que é algo que só a salvação pode trazer ao homem.
a alegria da salvação, conhece a alegria verdadeira. Porque a alegria, a felicidade de conquistar algo é muito bom você realizar um sonho. É muito bom você ter uma conquista material. Deus ele não é contra crescimento material ou humano ou físico que nós podemos ter nessa vida. Não. Pelo contrário, é Ele quem abre as janelas dos céus para que essas bênçãos sejam frutos. E quando nós possuímos frutos, esses frutos de novo vão apontar para Ele. Porque Ele é o autor de tudo da nossa vida. Mas no momento em que nós entendemos como é bom respirar, sentir a presença de Deus no nosso coração e saber que existe um futuro onde nós estaremos andando com Ele de eternidade em eternidade. Não tem nada nessa terra que a gente poderia alcançar que pode ser mais valioso do que isso. Eu quero terminar essa palavra e colocar aqui para vocês uma nova passagem, né? Que é o final, na verdade, do versículo 15. Mas para que nós possamos ter isso em mente, nós estamos começando um novo ano, né? E nós podemos viver um novo tempo e com uma nova identidade. Vivendo o ano novo com a identidade vertical, com a identidade que vai apontar para Jesus, vai apontar para o céu, para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgem coisas novas. Que nós possamos abrir a nossa vida para que esse novo ano possa fazer surgir as coisas novas que Deus ele tem para derramar sobre nós. Quando nós temos certeza de quem nós somos nele e vivemos através da fé o poder que Deus ele nos dá, através dessa identidade que é a identidade verdadeira. E por último, essa palavra ela me impactou muito, sabe? Eu tirei na verdade essa palavra alguns dias atrás e essa aqui foi o versículo que ficou falando no meu coração muitas vezes enquanto eu vivia o meu dia, porque é isso que Deus ele quer que a gente entenda. Em 1 Coríntios 15:19 fala assim, ó: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E aqui é um versículo bonitinho dessa palavra, porque se vocês for olhar em outras versões, essa palavra ela fala de muitas formas aqui que nós podemos ser os homens mais miseráveis, os homens mais infelizes, os homens mais pobres. Ela coloca muitos outros adjetivos. Eu usei a compaixão aqui, mas só para que a gente pudesse entender que se a nossa fé, né, se a nossa esperança em Cristo ela for somente para o que nós vivemos aqui, é muito pouco, é muito raso. Se a nossa esperança em Cristo for só para alcançar o que qualquer homem poderia alcançar nessa terra, é muito pouco perto do que Deus sonhou para nós. Porque o Senhor sonhou para nós, na verdade, com um futuro de intimidade, onde nós poderemos viver com Ele na eternidade. É para isso que nós cremos em Cristo. Porque se nós cremos em Deus só pelo que Ele pode nos dar, nós somos os homens mais miseráveis dessa terra. Nós precisamos crer em Deus e na esperança de quem nós somos nele. Porque é só isso que pode nos salvar e é o que pode de fato nos dar esperança de que um dia nós estaremos com Cristo. E que até lá nós podemos viver nessa terra, abrindo o nosso coração para viver a verdadeira identidade que Ele tem para nós. Assim nós vamos construir o nosso galardão dos céus e assim nós vamos viver para manifestar através da nossa vida quem é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é soberano. E a nossa vida precisa ser uma vida que demonstra não só o que Deus pode fazer, mas o que Deus é quando nós agimos da maneira certa. Quando nós temos o caráter, o valor correto e através da nossa vida nós vamos poder viver o que Deus tem para nós. Amém, igreja?